Prezados alunos, iniciamos agora a terceira aula da disciplina Projeto de Sistemas Web do curso técnico em Informática para a Internet. Nessa aula, você estudará e compreenderá a importância da modelagem para sistemas web. Aprenderá a engenharia de requisitos para projetos de sistemas web e, conjuntamente, conhecerá características relacionadas à validação de requisito para os projetos do sistema. Nesta aula, você adquirirá conhecimentos novos para a disciplina, podendo exercitar o que já aprendeu sobre requisitos para projetos de sistemas. Assim, poderá vivenciar a necessidade existente no mundo real para que seja projetado para o mundo computacional. Ao término dessa parte do conteúdo da disciplina de projetos de sistemas, você será capaz de compreender a modelagem de sistemas web, a engenharia e a validação de requisitos para projetos de sistemas e praticá-los. Certamente, competências novas você adquirirá nos estudos de aula que possibilitarão ser profissional gabaritado com projetos de sistemas web. Ótimos estudos para todos! Os objetivos dessa aula: compreender a importância da modelagem para projetos de sistemas web, aprender a engenharia de requisitos para projetos de sistemas web e descrever processos de validação de requisitos para projetos de sistemas web. Importância da modelagem para projetos de sistemas para a internet. Uma visão de modelagem de requisitos considera os dados e considerado os dados e os processos que os transformam em entidades distintas, diferentes. O objetivo de dados são modelados de maneira a definir os atributos e seus relacionamentos. A análise de requisito de um sistema web engloba três tarefas principais, que é a formulação, a coleta dos requisitos do sistema e a modelagem de análise. Durante a formulação, a motivação básica e os objetivos para o sistema web são identificados e as categorias de usuários são definidas. A modelagem de sistema é um elemento importante no processo de engenharia de sistemas. Quer o foco esteja na visão do mundo ou em uma visão detalhada que o engenheiro pode criar os seus modelos. Define os processos servindo às necessidades da visão que está sendo considerada, representa os comportamentos dos processos e as propostas nas quais os comportamentos estão baseados. Define explicitamente tanto a entrada exôgenas quanto as endógenas para o modelo. E representa todas as ligações, inclusive as saídas, que permitirão ao engenheiro entender melhor a visão de quem está fazendo a análise do sistema. A análise de requisito fornece um mecanismo apropriado para entender o que o cliente deseja. Analisando as necessidades, avaliando as possibilidades, negócios e condições razoáveis, especificando a solução no modo não ambíguo, validando as especificações e gerindo os requisitos à medida em que são transformados em um sistema. Para que entenda melhor, a modelagem de requisitos é a representação do que se pode abstrair do mundo real e que permite descrever ou mesmo de forma que prevê os comportamentos específicos de um sistema por meio de uma observação de certas características aparentes e importantes. A modelagem de análise leva à obtenção de novos elementos. Entretanto, o conteúdo específico de cada elemento, os diagramas usados para construir esses elementos e modelos, pode diferir de projeto para projeto. Observe a figura a seguir. Nessa figura aqui, nós temos os requisitos de software. E aqui nós temos um modelo do que pode haver no nosso modelo de análise. Então, eu tenho um modelo baseado em cenários, que seria a primeira possibilidade que eu tenho. Aqui eu tenho um exemplo de um caso de uso
de histórias de usuário. Caso de uso é como ele utilizaria aquele sistema, então você tem que fazer esse levantamento de caso de uso. Em segundo lugar aqui, nós temos modelos comportamentais, que são os diagramas de estado e diagrama de sequência, onde você vai colocar o estado do seu sistema num determinado momento e a sequência de ações que o usuário vai tomar naquele sistema, vai interagir com aquele sistema. Eu tenho os modelos de classe que servem para generalizar todas as classes dentro de um sistema. Tenho aqui os diagramas de classe e diagramas de colaboração. O diagrama de classe é onde eu vou ter todas as entidades que eu vou ter dentro dos meus sistemas e essas classes elas vão formar objetos dentro do seu sistema. E eu tenho a modelagem, os modelos de fluxo. Como exemplo aqui, diagrama de fluxo de dado, modelo de dados, eles que vão definir como eu vou ter entrada de dado, como eu vou ter saída de dado, como um usuário comum vai relacionar com todos aqueles diagramas de classe que eu tenho dentro do meu sistema e também como o administrador de sistema vai se relacionar com essas classes que eu já havia ilustrado. A figura mostrada apresenta o problema segundo o ponto de vista. Segundo ponto de vista, os elementos baseados em cenário representam como o usuário interage com o sistema e a sequência específica de atividades que ocorre à medida que o software é utilizado. Os elementos baseados em classes modelam o objeto que o sistema irá manipular, as operações que serão aplicadas aos objetos para efetuar uma manipulação, os relacionamentos, algumas hierarquias, entre os objetos, as colaborações que ocorrem entre as classes definidas. Os elementos comportamentais representam como os eventos externos mudam o estado ou a classe que eles residem. Por fim, elementos orientados a fluxo representam um sistema com a transformação de informações, indicando como os objetos de dados são transformados à medida que flui pelas várias funções de um sistema, à medida que o usuário utiliza esse sistema. Ainda existem visões diferenciadas para a modelagem de requisito, que são elas: a análise estruturada, considera os dados e processos que transformam os dados em entidades separadas, análise orientada a objeto, que concentra-se na definição de classes e na maneira pela qual colaboram entre si e atendem às necessidades de um determinado cliente. Engenharia de requisito para projeto de sistemas web. Engenharia de requisito para projeto de sistemas web. É importante notar que algumas dessas funções de engenharia de requisito ocorrem em paralelo com todas as adaptações às necessidades do seu projeto. Todas tentam definir o que o cliente deseja e servem para estabelecer uma fundação sólida para o projeto e a construção do sistema desse cliente. Para que entenda melhor a engenharia de requisitos, imagine um grupo diferenciado de profissionais trabalhando ao mesmo tempo em um projeto, ou seja, cada qual com a sua função a partir de um conhecimento da tarefa que ele desempenha. A engenharia de requisito, como todas as outras atividades de engenharia de software, precisa ser adaptada às necessidades do processo, do projeto, das pessoas que estão fazendo esse trabalho. Na perspectiva do projeto de software, do processo de software, a engenharia de requisito é a ação que a engenharia de software começa durante a atividade de comunicação e continua durante a atividade de modelagem. Embora seja uma boa ideia analisar o problema antes de começar o projeto, não é verdade que a análise completa deve proceder todo o projeto. De fato, o projeto, a partir da especificação de um sistema web, exige apenas uma análise daqueles requisitos que afetem apenas a parte do sistema. Observe que o grau com que a modelagem de requisito para um sistema web é enfatizado depende de fatores como tamanho da complexidade, do incremento do seu sistema, número de interessados. A análise pode ajudar a intensificar os requisitos conflitantes, provenientes de várias fontes, tamanho da equipe de desenvolvimento de um sistema web,
O nível que os membros da equipe de desenvolvimento de um sistema trabalham junto. Antes, a análise pode ajudar a desenvolver o entendimento comum entre o projeto de todas as pessoas que atuam nesse projeto. O nível de êxito de organização sendo diretamente dependente ao êxito de um sistema web. Então você pode refletir como é importante continuar seus estudos sobre modelagem de requisito para projetos de sistemas. Vê-se que existe critérios diferentes em várias formas de análise para a construção de projetos quando se trata de projetos de sistemas para a internet. Validação dos requisitos para projeto de sistemas web. Os produtos de trabalho resultantes da engenharia de requisito são válidos quando há uma qualidade durante o passo de validação. A validação de requisito examina as especificações para garantir que todos os requisitos do software tenham sido declarados do modo não ambíguo, sem repetição, que é inconsistência, omissão, erros sendo detectados e corrigidos, e que os produtos de trabalho estejam de acordo com as normas estabelecidas para o processo, ou o projeto e os produtos. Você pode estar pensando que a atividade de levantamento de requisito parece muito simples. Contudo, deve observar algumas particularidades que aparecem durante essa prática, pois não há uma tarefa tão fácil. O interesse deve ser sobre quais são os objetivos do sistema e produto em que estão trabalhando. Tais questionamentos devem ser feitos ao cliente, aos usuários que estão diretamente e indiretamente envolvidos com a utilização do sistema que você irá desenvolver. É essencial que, nessa atividade de levantamento de requisito, sejam compreendidos os aspectos tais como o questionamento quanto ao fato do sistema pode atender ou não às necessidades, observados ou mesmo quando a forma de um sistema será utilizado no cotidiano após sua construção. Existem vários problemas que nos ajudam a compreender por que o levantamento de requisitos é difícil. O primeiro é o problema do escopo. O limite do sistema é mal definido ou o cliente ou usuário especifica detalhes técnicos desnecessários, que podem confundir o desenvolvedor, e uma vez esclarece os objetivos globais dos sistemas, em vez de esclarecer esses objetivos gerais. Problema de entendimento. O cliente ou usuário está completamente certo do que é necessário. Não está completamente certo. Tem pouca compreensão da capacidade e limitações do seu ambiente computacional, não tem pleno entendimento do domínio do problema, tem dificuldade de informar as necessidades com que a engenharia de sistema acontece, omite informações que acredita que sejam óbvias demais, específicas dos requisitos conflitantes com as necessidades de outros clientes, especifica requisitos que são ambíguos ou impossíveis de testar. Outra possibilidade também são os problemas de volatilidade. Os requisitos mudam ao longo do tempo. Por isso, o autor enfatiza que os profissionais envolvidos nessa fase de projeto devem abordar as atividades de coleta de requisitos de modo organizado. Resumindo essa aula, a modelagem para projetos de sistemas web é parte muito complexa, em vez que podemos observar diferentes visões a partir da observação de diferentes profissionais envolvidos no seu projeto, no seu desenvolvimento do seu sistema. O trabalho torna-se complexo pela possibilidade de diferentes abstrações de requisitos levantados durante a fase de levantamento desses requisitos, seja esses funcionais ou não funcionais. Quando há validação dos requisitos, tal tarefa irá refletir diretamente no desenvolvimento do seu projeto, pois isso propõe a mutação das necessidades de conhecimento e a necessidade do referido desenvolvedor.
Os estudos sobre as diferentes atividades tornarão ainda mais amplo seu conhecimento acerca da importância e das particularidades que envolvem um projeto de sistema web e permitirá que você aprofunde cada vez mais seu conhecimento sobre diversas tecnologias para a elaboração desse projeto. Vamos agora fazer uma atividade de aprendizagem. Nessa aula, você estudou sobre modelagem de projeto de sistemas web, que é uma fase muito complexa por apresentar diferentes visões a partir das observações de diferentes profissionais envolvidos no seu projeto. Com base nesse conhecimento, cite as visões diferenciadas para a modelagem que foi apresentada nessa aula. Você concluiu agora a terceira aula da disciplina de projetos de sistemas web. Pôde estudar a importância da modelagem de sistemas web, aprendeu sobre a engenharia de requisitos para projetos de sistemas web e, conjuntamente, conheceu as características relacionadas à validação dos requisitos para projetos de sistemas web. Continue seus estudos, busque sempre ler outras referências para aprimorar o seu conhecimento acerca da modelagem, da engenharia e da validação de requisitos para melhor desenvolver uma atividade relacionada a projetos de sistemas web. Essa é a continuação da aula 3 do curso técnico em informática para a internet na disciplina Projeto de Sistemas Web. Nessa aula eu vou continuar a falar sobre levantamento de requisitos, mas num ponto de vista diferenciado. Hoje, nessa aula, eu vou trazer para vocês as metodologias ágil. Para ser mais específico, o Scrum, que é um tipo de metodologia ágil, que vai te ajudar bastante no desenvolvimento dos seus projetos de sistemas web. Vamos à louça. Bom, os objetivos dessa aula, desse complemento de aula. A metodologia ágil, ela vai te ajudar no planejamento e no gerenciamento do seu projeto. Então, com essa metodologia, você vai conseguir desenvolver o seu projeto de forma mais dinâmica, mais interativa e de forma mais segura, para que o seu projeto ele saia sem grandes defeitos no final. O seu sistema ele saia completo. Outro objetivo é agilizar métodos e metodologias para ajudar você a desenvolver o seu projeto e assim ajudar o desenvolvedor, o programador, a desenvolver o seu sistema. Também temos como objetivo implementar produtos fazendo reuso de software. As metodologias ágeis, elas buscam encurtar o espaço entre um software já desenvolvido e um software que será desenvolvido. Assim você vai poder fazer reuso de códigos e reuso de frameworks que você já tem pronto dentro da sua empresa. Bom, mas o que é uma metodologia ágil? Na perspectiva mais técnica, tá bom? As metodologias ágeis têm como objetivo de acelerar o desenvolvimento do software visando a melhoria contínua do processo, gerando benefícios como aumento da comunicação e interação da equipe. Eu vou marcar aqui porque merece um destaque. Organização diária para o alcance de metas definidas, ou seja, você vai definir algumas metas para que a sua metodologia haja em cima dessa meta. Evitar falhas na elaboração, respostas rápidas às mudanças e aumento significativo na produtividade do desenvolvimento do seu projeto web, que é o nosso caso, tá? As metodologias ágeis, ela não serve só para web, você pode utilizar para desenvolver aplicativos, para desenvolver sistemas desktop e assim por diante. Então, qualquer projeto que haja interação entre equipe, entre pessoas, você pode e deve utilizar uma metodologia ágil. Bom, eu trouxe para vocês a metodologia ágil Scrum, que é uma das metodologias mais utilizadas e que é uma metodologia que ela serve para o projeto web e ela se encaixa muito bem nesse tipo de projeto. Bom, o Scrum é um processo de desenvolvimento interativo e incremental para o gerenciamento
de projetos e desenvolvimento ágil de software. Então você tem que ter em mente que além de você estar desenvolvendo os processos durante a utilização dessa metodologia, você também pode utilizar para fazer incrementos no seu projeto e desenvolver partes a mais no seu software, tá? Então, guarda essa palavrinha aí. O Scrum, ela tem como objetivo também desenvolvimento interativo e incremental, tá? É utilizado para trabalhos complexos, nos quais é impossível predizer tudo que irá ocorrer. Como nós vimos nessa aula 3, às vezes você faz um levantamento de requisito e às vezes, muitas vezes, nem o seu próprio cliente sabe o que vai ter no seu sistema. Então, acaba que o seu sistema ele é meio imprevisível. O que vai acontecer no final? Tá? Então, mesmo você fazendo um levantamento de requisito, fazendo entrevista ao seu cliente, como nós já vimos, fazendo levantamento através de questionário do usuário final do sistema, mesmo assim você não consegue prever o final do seu sistema. E a metodologia ágil Scrum, ela vem para te auxiliar e te ajudar nessa previsão final aí do seu sistema. Bom, mas como é que funciona o Scrum? Porque na teoria ela parece uma coisa muito útil e ela parece ser uma coisa muito fácil de aplicar. Vamos lá. Esse aqui é um esboço, um gráfico de como o Scrum funciona, tá? Isso é somente uma etapa do Scrum. Óbvio que todo projeto ele é formado de várias etapas. E esse esboço aqui ele descreve apenas uma dessas etapas, tá? Então, a primeira parte aqui que nós temos da nossa metodologia é o Product Backlog, tá? Que são as funcionalidades desejadas dentro do sistema, tá? Então, vamos lá. O que o seu sistema terá? Ele terá um cadastro de livros, ele vai ter cadastro de usuários da biblioteca, o que mais? Empréstimo de livro, ele vai ter lá também um nada consta, emitir relatório. Isso tudo é funcionalidade. E nós já vimos que no levantamento de requisito, você pode citar isso em funcionalidade, na parte funcional do seu projeto. Então, se você vai e coloca lá funcionalidades estrutural e lista todas essas funcionalidades. Ótimo. Definindo o backlog, que são as nossas funcionalidades, nós temos que definir os sprints do backlog, que é uma lista de tarefa para cada parte daquele desenvolvimento, tá? Então essa aqui, ó, é uma etapa muito importante, definir qual que é o sprint ou sprite, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre o sprite. Bom, em uma terceira parte, acontece o Daily Scrum Meeting, que são as reuniões diárias para a realização de cada tarefa, de cada sprite, tá? Então vamos lá, existem reuniões que podem acontecer a cada 24 horas, tá? E a cada 2 a 4 semanas, nós teremos que revisar essa reunião que ocorreu de 24 horas, para ver se todas as tarefas definidas aqui foram realmente realizadas ou se vai ter que voltar nelas, tá bom? E por fim, nós temos aqui a última etapa da realização de uma parte da nossa aplicação, que é o Portrait Shadows Product Increment, tá? Que são os resultados dos sprites, produto ou funcionalidades concluídas. É onde nós veríamos se o nosso software atende todos aqueles requisitos levantados na primeira etapa aqui, tá? E também veremos se cada etapa definida, que são os sprites backlog, foram realmente concluídas como desejado. Bom, então vamos lá. O que é um sprite, né? No Scrum, os projetos são divididos em ciclos. A gente costuma dizer que cada ciclo é uma parte do projeto, tá? Tipicamente, a gente divide os sprites em tempos mensais, de 30 em 30 dias. E a gente define esse prazo para que cada parte do seu projeto seja realizado. Isso é o que nós chamamos de sprites. O sprite representa um tempo definido dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executada. Então, nós temos a cada sprite levantar quais atividades vão ser realizadas. Por exemplo, no meu primeiro sprite lá, eu posso realizar lá, por exemplo,
um cadastro de usuários. Esse é a primeira parte aqui do meu sprite. Tá? Ótimo. Bom, metodologias ágeis de desenvolvimento de software são interativas, ou seja, vai ter interação entre quem está executando essas tarefas. O trabalho é dividido em interações que no Scrum são chamadas de sprite. Então, cada interação, cada sprite, tá? geralmente duram de 2 a 4 semanas. Tá? É como eu disse, a cada um mês a gente tem que rever se aquele sprite ele foi realmente executado e feito como a proposta inicial. Ótimo. Então vamos lá, o que é um Product Sprite Backlog? Nós vamos definir todas as pessoas dentro do nosso Scrum. Tá? As funcionalidades a serem implementadas no projeto são mantidas em uma lista que é conhecida como Product Backlog. No início de cada sprite, faça-se um Sprite Planning Meeting, que é uma reunião de planejamento, na qual o Product Owner, quem representa os envolvidos no projeto, prioriza todos os itens do Project Backlog e a equipe seleciona as funcionalidades que ela será capaz de implementar durante aquele ciclo, aquela parte, aquele sprite que se inicia. Bom, outra funcionalidade aqui, outra questão envolvendo o Scrum é o Kanban. Tá? O Kanban também pode ser chamado de quadro de trabalho. Provavelmente todo desenvolvedor, todo projetista de sistema, ele tem que ter um quadro com essas funcionalidades. É um quadro branco onde você divide em partes, em ciclos, ou então um quadro onde você pode colar esses post-its, tá? Essas notas autoadesivas, com as tarefas que você vai realizar, que você pretende, que você está realizando e que você ainda pretende realizar. Então isso aqui ele ajuda muito no gerenciamento, tá? O time também pode possuir um quadro de trabalho, também chamado de Kanban, para organizar as atividades dos itens de backlog do sprite, separando-as basicamente em um quadro de estados, tá? Isso pode variar do projeto a projeto. Isso quem define é o projetista, é quem está trabalhando no sistema, tá bom? Aqui, nesse exemplo, ele dividiu em a fazer, o que tem que ser feito, o em andamento, o que está fazendo, tá? Em testes e em concluído. São dois processos diferentes aqui que vão ser citados no nosso quadro de tarefas, tá? Em teste é que já foi realizado e está sendo testado, e em concluído é que já passou por todas essas etapas, que é o a fazer, em andamento, e já passou pela etapa de teste e já está finalizado. Lembrando que isso aqui é para cada sprite, tá? Então isso aqui não é ainda no final do seu sistema e do seu projeto. Esse quadro é muito produtivo, pois basta olhar para ele para se realizar uma leitura do progresso do sprite. Então, todo dia, quando você chegar na empresa para continuar ou realizar o andamento do seu projeto, você vai chegar e vai visualizar lá. Olha, espera aí, o que é que foi feito? Foi feito um cadastro de usuário. Ótimo. O que está fazendo hoje? Hoje estamos validando o CPF do usuário, estamos confirmando a senha do usuário e assim por diante. E o que ainda tem que ser feito? Eu tenho que ainda criar um módulo lá para excluir funcionário, eu tenho que validar os campos que está lá no meu projeto web, no meu site ou no meu sistema e assim por diante. Então, todo dia que você chegar à empresa, você tem esse modelo aqui como referência para utilizar para dar conclusão à sua parte. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Daily Scrum, tá? Diariamente, em um sprite,
a equipe faz uma breve reunião, no máximo de 15 minutos, com todos os participantes de pé. Tá? Por que isso? Por que de pé? Para que ninguém se disperse e as pessoas possam se comunicar diretamente e ter certeza do que aconteceu e do que ainda vai acontecer no seu projeto. É o que chamamos de Daily Scrum. Tá? O objetivo é cada integrante dizer o que fez no dia anterior, o que pretende fazer no dia em que se inicia, tá? E se existe algum impedimento para realizar, que está atrapalhando o seu trabalho. Então, todo dia você vai se reunir com a equipe, toda a equipe de projeto, tá? Com os desenvolvedores, com o gerente do projeto, com o administrador do projeto. Vocês vão fazer uma reunião que geralmente demora uns 5 minutos, tá? Então, no máximo, o projeto aqui lista no máximo 15 minutos, mas é uma reunião bem rapidinha. Aí todo mundo vai falar o seguinte, olha, o que eu fiz ontem? Eu fiz tal coisa, eu fiz um cadastro de usuário, então as outras pessoas da equipe, ela vai estar ciente do que você fez e do que já está feito para que elas não façam o mesmo trabalho ou um retrabalho, né? Bom, elas vão ter que falar também o que elas pretendem fazer no dia que está iniciando, para que também não haja conflito entre exercício de atividades, tá? E o que existe e qual o impedimento que está atrapalhando o seu trabalho no dia, para que a equipe se interaja e possa discutir sobre isso e melhorar essa parte aí para um tentar resolver os problemas do outro, tá? Para que a equipe tente resolver aquele empecilho ali que está atrapalhando o funcionário. Pessoal, essa reunião ela é de extrema importância, tá? Não existe uma metodologia ágil que não utiliza essa metodologia de reuniões. E o Scrum ela é muito mais forte, porque ele pede que seja diário. Tá? Então, todos os dias, executando uma reunião de até 15 minutos. Tá? Nós temos também o Burn Down Chat. Tá? O Burn Down é um simples gráfico com 2 eixos, um plano cartesiano com X e Y, baseado nas atividades que não ultrapassem um dia de trabalho. Então, ótimo. No Burn Down Chat, nós vamos definir apenas essas atividades diárias. Tá? Então, cada dia a gente vai lá no gráfico e risca se a gente está acima da meta ou abaixo da meta. O eixo X indica o número de tarefas existentes no Sprite. Quantas tarefas nós vamos realizar naquele ciclo, naquela parte do nosso projeto. E o eixo Y, os dias que representam o tamanho do Sprite. Vamos para o slide aqui em seguida, que vamos ver mais claro esse Burn Down Chat. Então aqui, olha, quanto falta para eu realizar uma atividade. Então, olha, no início do primeiro dia, vai faltar 100% para eu terminar de fazer aquela atividade. Tá? Mas vamos lá, vamos supor que aqui é o dia 10, aqui é o dia 20, que nossa etapa, nossa atividade, ela vai até o dia 20, ela vai durar 20 dias, tá? Então, lá para o dia 5, vamos traçar aqui um pontilhado, tá? E vamos fazer uma média aqui de 70%. Então, lá para o dia 20, lá para o dia 5, eu realizei 30% da minha atividade, tá? Isso quer dizer que eu tenho 20 dias para executar. Em 5 eu já realizei 30%, então isso quer dizer que eu estou acima da minha meta. Eu estou com o meu trabalho adiantado. Sempre tracem essa linha aqui, ó, de quanto falta para fazer até o dia final. Se as suas metas estão embaixo da linha, isso quer dizer que você está com o projeto adiantado. Mas ok, vamos lá, no dia 12, eu posso observar aqui, ó, que o projeto chegou em 50%, tá? Mas eu já passei da metade dos dias. Isso quer dizer que o meu projeto chegou nessa etapa, ele se atrasou. Então a gente vai precisar agilizar um pouquinho a equipe, tá? Porque nós estamos abaixo da nossa meta.
aqui a gente vê um ápice de um atraso, mas não quer dizer que o nosso projeto vai atrasar, porque eu posso ter uma recuperação aqui, ó. Nos 3 últimos dias, a partir do dia 17 aqui, eu posso ter uma recuperação bem grande e chegar, sei lá, a 98% do trabalho executado. Tá? Então, essa linha ela pode variar ou para negativo, se estiver acima da minha base traçada, ou para positivo, se ela estiver abaixo. Se ela estiver abaixo, ótimo, quer dizer que as tarefas estão sendo realizadas. Tá? Então, todo mundo, toda a equipe, ela deve estar ciente desse burn-down chat. Tá? Ótimo. Agora vamos ver um pouquinho sobre as pessoas que envolvem aqui o nosso Scrum, tá? A primeira é o Product Owner, tá? É a pessoa que define os requisitos do produto. Nós já vimos os levantamentos de requisitos, já sabemos como fazer esse levantamento de requisito. Agora nós estamos vendo dentro do Scrum qual é a pessoa que faz isso, tá? Que é o meu Product Owner. Decide a data de release, de atualização, e o que deve conter nela, tá? O que deve conter nessa data. É responsável pelo retorno financeiro, ROI, do produto. Ele que vai te falar, ó, pode investir tanto nessa parte, nessa outra parte investiremos mais tanto, e assim por diante. Prioriza os requisitos de acordo com o seu valor de mercado. Tá? Pode mudar os requisitos e prioridades de cada sprite. Isso aqui é importantíssimo, tá? Que às vezes o seu cliente ele vai falar, ó, nós vimos aqui que não vamos precisar mais de um cadastro de funcionário. Nós só vamos ter um cadastro de administrador, o administrador vai fazer a função de funcionário. Então é um sprite ali que está sendo executado com prioridade, que essa pessoa vai ter que falar o seguinte, ó, não, para essa parte, não tem mais prioridade, porque o cliente ele não tem certeza se ele realmente vai no sistema. Vamos priorizar outra coisa e depois, se for necessário, a gente volta aqui no cadastro de usuário. Ele também tem uma função muito importante aqui no gerenciamento. Ele aceita ou rejeita um resultado de cada sprite. Então, no final, ele que vai falar, ó, podemos concluir esse sprite e passar para o próximo sprite. Ou então ele vai rejeitar isso e falar que não foi executado da maneira correta e vai ter que continuar a execução desse sprite, podendo ocorrer ou não um atraso aí. Tá? Nós temos também o Scrum Master. Tá? Ele garante que o time esteja totalmente funcional e produtivo. Então ele vai ser aquele gerente que vai ficar em cima da equipe, olha, tem que fazer isso, essa parte está atrasada, alguém não está sendo produtivo, o que está acontecendo, por qual motivo, quais os entraves que está acontecendo nesse projeto e assim por diante. Ele facilita a colaboração entre as funções e áreas e elimina os impedimentos do time, como eu já disse aqui, tá? Os impedimentos é ele que vai ter que gerenciar isso. E ele também vai facilitar a comunicação entre as pessoas que estão desenvolvendo esse projeto. Ele protege o time de interferências externas, tá? Por quê? O time ele não tem que ficar se preocupando mais a partir do desenvolvimento ali de uma etapa, de um sprite, sobre o levantamento de requisito. Então, ó, o Scrum Master que vai ficar responsável de pegar esses novos requisitos e passar para a equipe, para que a equipe não sofra muito com essas interferências externas. Ele garante que o processo está sendo seguido. Tá? Ele vai ver lá se um funcionário sair do processo, não está seguindo a metodologia, ele que vai garantir que aquele funcionário entre no eixo de novo e continuará. Participando das reuniões diárias, importantíssimo que o Scrum Master ele participe dessa reunião de até 15 minutos, tá? Ele deve fazer a revisão de cada sprite e ele também é responsável pelo planejamento de todo o projeto. Bom, e por fim nós temos o time de Scrum, tá? Ou Scrum Team. Tá? Ele é multifuncional, entre 5 e 9 membros, tá? Não pode passar disso porque a comunicação ela dificulta a partir de 9 membros e quanto mais dificuldades nós tivermos entre comunicação entre membros do nosso time, mais atraso nós teremos, tá? Então por isso pede-se que cada time dentro do Scrum ele tenha no máximo 9 membros, tá? E no mínimo 5, porque cada etapa ela tem que ter alguém realizando um pedaço dessa etapa. E é por isso que
é necessário pelo menos 5 pessoas. Seleciona entre os itens priorizados os que irão ser executados durante o Sprite. Tem todo o direito de realizar o que quiser dentro do Sprite. Então esse cara aqui, ele também funciona como uma espécie de coringa, tá? Então se alguém precisa de uma ajuda, ele pode cobrir aquela ajuda realizando uma tarefa, tá? Talvez o setor de projeto nem tanto, mas o desenvolvimento, então ele pode ir ali, suprir ali uma outra pessoa do time, sem deixar de lado as funções primordiais dele. Bom, alunos, vocês podem ver que fazer projeto não é simplesmente fazer levantamento, fazer documentação, fazer implementação de gráficos, de diagrama de fluxo de dados, diagrama de relacionamento, tá? Existe também toda uma metodologia de trabalho, como você vai trabalhar e interagir com outros funcionários, com o gerente do projeto, com o Scrum Master, tá? O Scrum, ele é somente uma das metodologias ágeis que encontramos aí no mercado. Ela é a mais utilizada e a mais querida entre as empresas hoje em dia, tá? Mas existem outras, como o XP, que é o Process Extremer, tá? O XP também é muito usado, só que ele é mais para projetos mais simples. O Scrum, ele é mais voltado para projetos complexos, com maior dificuldade de desenvolvimento, com maior dificuldade de programação. Então o Scrum ele funciona melhor nesses casos, tá? É por isso que hoje eu resolvi trazer o Scrum para vocês. Mas eu já deixo aí o desafio e a tarefa de vocês pesquisar sobre mais metodologias ágeis, principalmente sobre o XP, que é uma também muito utilizada. Então finalizamos essa aula 3 por definitiva agora, tá? Com essas metodologias. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estudem bastante essas metodologias e espero vocês no comentários do fórum. Então até a próxima aula, a quarta e última aula, onde veremos todas as partes gráficas no desenvolvimento de um projeto. Até a próxima, pessoal!